Bom, gente, então vamos começar a nossa quarta aula, Carta aos Romanos. Hoje, capítulo 7 e capítulo 8. Espero que você tenha lido em casa. Vamos lá. Paulo ilustra o relacionamento cristão e a lei. Ele usa a figura do casamento para fazer o relacionamento entre o cristão e a lei. Ele usa a figura do casamento já no capítulo 7. Quando um homem e uma mulher se casam, eles estão unidos para sempre. Ambos se tornam uma só carne. E somente a morte pode separá-los. Enquanto eles viverem, eles estão unidos, sob a autoridade da lei do casamento. Porém, se um dos cônjuges morre, o outro está livre para contrair núpcias de novo, novas núpcias. Da mesma forma, o cristão está isento da lei por dois motivos. Primeiro, morremos para a lei. Verso 4 e 5 nos fala que nós morremos pela lei, por isso estamos livres da lei. Os mortos não estão sujeitos à lei. Para ilustrar esse fato, Paulo introduz essa lei do casamento. A morte interrompe o laço da lei. As pessoas que já morreram em relação à lei não são mais obrigadas a guardá-la. De aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Se nós fomos mortos e sepultados com Cristo, quando nós ressurgimos, nós não estamos mais debaixo da autoridade da lei. No meio da ilustração, ele muda o sentido um pouco. Ele mostra que a pessoa viva, no caso, o viúvo ou a viúva, fica livre de estar ligado com a pessoa que morreu. A viúva, não estou mais ligado, não tenho mais laços com a lei do casamento. Então ele faz esse paralelo, essa ilustração. Uma vez morta a lei, a pessoa que está ligada a Cristo não está mais sujeita à lei. Está sujeita agora a Cristo. E essa ilustração ela serve para frisar a vontade de Deus para com o casamento também. Lembra aqui que Paulo ele não cita o que Jesus disse em Mateus. Lembra? Jesus fala assim que, Mateus 19, 9, Jesus fala assim que a pessoa que abandona o cônjuge está vivendo em adultério, a não ser por adultério. Se a mulher adulterou, o homem está livre. Jesus fala isso. Se o homem adulterou e a mulher percebeu que ele adulterou, ela está livre para casar de novo. Jesus quem fala isso, Mateus 19, 9. Está falando isso. Paulo não usa isso aqui. Paulo fala só em relação à lei. Casamento é uma aliança para sempre. Como que se quebra essa aliança? Quando um dos cônjuges morre. A lei foi estabelecida para a gente. Como que se quebra essa aliança? Quando você nasceu em Cristo, você morreu para a lei. Você nasceu de novo. Então você está liberado. Antes de uma pessoa morrer para o pecado produzia fruto para a morte. Versículo 5 nos fala isso. Depois que ela foi libertada do pecado e libertada da lei, a mesma pessoa passa a servir a Deus. Verso 6 nos fala isso. Porque está vivendo na novidade de vida, do Espírito, a fé, o Evangelho. Não, ele usa até um termo na caducidade da lei, ou na antiga lei. A antiga letra, algumas traduções falam da antiga letra. A lei que mostra e aponta o pecado, a lei que só mostra para você que você é pecador. Aí é interessante que Paulo não diz que a lei morreu ou que a lei acabou. Ele diz que nós morremos para a lei. Isso é muito importante. Jesus fala, eu não vim descumprir, eu vim cumprir a lei. Eu não vim encerrar a lei, eu vim cumprir a lei. Muita gente não entende isso. A lei não acabou, não morreu. Nós é que morremos para a lei. No dia em que cremos no sacrifício de Cristo, Ele cumpriu a lei em si. Então ela morreu para nós, porque Ele cumpriu a lei. Aí nós ressuscitamos nessa união, então nós somos nova criatura. A lei já não faz
não estamos mais debaixo da lei, porque Ele cumpriu a lei por nós. Né? A nossa morte em Cristo nos liberta do compromisso da lei e nos coloca em compromisso com a graça. Parece meio confuso, mas não é. Está todo mundo entendendo? Deu para entender isso aí, né? A autoridade da lei cessa com a morte. A autoridade da lei do casamento cessa com a morte de um dos cônjuges. A autoridade da lei sobre o pecador cessa com a morte do pecador e o nascimento em Cristo Jesus. Entendeu isso? Morremos para o mundo, nascemos para Cristo. E a lei não pode exercer autoridade sobre um defunto. Tem até uma piadinha que o cara morre, quando a mulher chega no céu, fala: bem, você é aquele. Ele falou: não, até que a morte separe. Para. Era só lá, aqui não. Piadinha. A lei não pode exercer autoridade sobre o defunto. Morremos para a lei para casarmos com Cristo. Nós somos a noiva. E aí nós servimos em novidade de vida. Vivíamos na carne, hoje temos que viver no Espírito. Aí a partir do verso 7, Paulo começa a nos mostrar que a lei revela simplesmente o pecado. Aí ele fala assim: a lei é pecado? Não, a lei não é pecado, de modo nenhum. A lei não é pecado. Né? Mas ela torna o pecado conhecido. E aí, Paulo cita um dos 10 mandamentos. É um negócio muito sério. Paulo não cita uma lei moral. Paulo cita um dos 10 mandamentos. Não cobiçarás. Não cobiçarás é um dos 10 mandamentos. Porque ele está dizendo agora para os judeus: vocês não estão mais sujeitos à lei. Olha, ele está citando um dos 10 mandamentos. Vocês lembram que mais ou menos eram 660 leis. Mas tinha essa que é os 10 mandamentos, que é aquela que estavam nas tábuas, dentro da arca, que para o judeu era Essa é a lei. Então, alguns até se gabavam de não descumprir essa lei. Chega Jesus falar: se você descumpriu todas, então para de querer enrolar. Aí Paulo vem para o judeu e fala assim: vocês não estão mais debaixo da autoridade da lei. Efésios 5:3 fala, o finalzinho dele assim: este pecado não tem lugar no meio do povo de Deus. Cita alguns pecados, não tem lugar no meio do povo de Deus. Então tem algumas coisas, algumas práticas, algumas ações que não têm lugar no meio do povo de Deus. Então 8 e 9, Paulo já vem dizendo que a lei traz a consciência do pecado e ela é ligada à morte. Verso 10 e verso 11. Quem busca a vida tem que procurar a vida em outro lugar, não na lei. A lei não traz salvação, gente. Paulo está explicando isso. O papel principal da lei é produzir o conhecimento do pecado. No capítulo 4, Paulo já havia dito isso, que onde não há lei, não há pecado. Lembra que eu falei? Se não tiver uma placa de proibido estacionar, você pode estacionar, não é pecado. Se não tiver uma placa de contramão, você pode ir virar para aquele lado que não tem placa. Mas se tiver uma setinha dizendo para você que é para lá, se você virar para cá, você está contra a lei. Então Paulo já havia dito isso. Então o principal papel da lei é produzir o conhecimento do pecado. Verso 8 e 9 ainda, Paulo está dizendo assim, a lei desperta o pecado, a lei é o espelho que revela os nossos erros, mas ela não nos leva a cometer pecado. Mas ela nos leva à consciência de que nós somos pecadores, de que a natureza de pecador é inerente a nós. Ela nos mostra isso. O conhecimento da existência da nossa natureza de pecador. A lei só mostra isso. Você já viu falar aquela coisa assim, tudo que é proibido é mais gostoso, é mais desejado? Saiu até umas piadinhas assim, umas frases de caminhão. A grama do vizinho é mais verde.
Algumas coisas desse estilo, assim, por exemplo, se você já trabalhou em algum escritório, algum lugar que tem muita gente, se você colocar lá um pacotinho fechado e coloca que não abra, não pode fazer tal coisa, pode ter certeza que vai fazer, né? Tudo que é proibido é desejado. A lei desperta os nossos desejos pecaminosos. Começa a ver, suscita o pecador alguma coisa que é inerente à nossa natureza. Ah, não pode fazer? Ah, então eu vou fazer. Verso 10 e 11, Paulo fala que a lei engana e mata. Paulo sabia que a lei não pode dar vida. Ele já falou isso em Gálatas 3:21. Aí ele diz, pelo contrário, a lei mata e somente o Espírito produz vida. É por isso que se você vê uma pessoa que é religiosa e legalista, essa pessoa não tem o amor de Deus. Aí eu vejo alguém chegar aí chorando e entra na minha igreja de calça comprida e é uma mulher. Tudo bem, só pode ficar lá fora. Ah, ela tem o cabelo cortado, é curtinho. Não, é cabelo que nem de homem. Aí ela passa um batom. Ah, mas você acha que vai pro céu? Passa batom. Sabe, essas coisas de legalismo. A lei mata só. O que produz vida é o Espírito. E aí o Paulo começa a dizer que sabe que o cristão é incapaz de cumprir a lei. Nós somos incapazes de cumprir a lei. Aí ele começa com um conflito interior. Capítulo 7 é muito conhecido por causa de um versículo que fala: miserável homem que sou. Ele resume um conflito anterior. Por um lado ele fala assim, ó, não faço aquilo que eu desejo fazer. Por outro lado eu faço aquilo que eu odeio, que eu não posso. Tá? O que eu faço não é bem o que eu desejo. Eu quero fazer uma coisa, mas eu faço outra. E aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo isso. Quando a gente começa a pensar assim, você fala, eu não sou assim. Você não é assim agora. Você não é assim agora. Mas quando você está só, você começa... Você queria fazer uma coisa, mas parece que algo te puxa para você fazer outro. E ele tem plena consciência disso. Ele sabe que o seu eu é dividido. O eu que quer fazer o bem, detesta fazer o mal, mas tem o eu dele lá que é pervertido, só quer fazer o mal. Percebe que há um conflito entre o desejo e a realização. O desejo de fazer somente o bem, mas quando parte para a realização, a capacidade de fazer, de botar esse desejo, mãos à obra desse desejo, eu não consigo. Eu não tenho essa capacidade. Esse deve ser o conflito, com certeza, deve ser o conflito que tem toda pessoa regenerada, toda pessoa que aceitou Jesus, toda pessoa que conhece, que ama, que quer seguir, cumprir a lei de Deus, que anseia pela lei de Deus, que anseia fazer o bem, mas ela começa a descobrir, dentro dela mesmo, que ela não consegue fazer, ela não consegue cumprir toda a lei, ela não consegue fazer o que ela deseja. Principalmente quando fala coração, está falando de mente, né? Porque o homem a mente é emoção, intelecto, desejo, vontade. Aí você quer fazer alguma coisa de bom, você quer fazer alguma coisa de bem para o reino, mas geralmente você faz as coisas que o teu eu te leva a fazer. E quando peca, o crente, filho de Deus, quando ele peca, é contra a sua razão, é contra o seu desejo, é um acidente. Quando viu, já fez. Puxa, por que eu fiz isso? Aí ele usa do verso 12 para frente, até o 25, ele fala do homem desaventurado, ou desventurado, ou miserável homem. Ele sabe que ele é pecador, ele sabe que a lei é contrária a ele,
Mas ele sabe que a lei é santa, que a lei é justa. E o que é santo e é justo é necessariamente bom. Aí no resto do capítulo, Paulo procura explicar a relação do pecador com a lei. Frisando claramente que eu e você, nós temos necessidade de um Salvador. Nós temos necessidade de alguém que cumpriu a lei por nós. Porque nós não conseguiríamos. Jamais. Aí do 12 a 14, aí ele fala assim, a lei é boa. Foi a lei em si que matou Paulo? Não. Esse povo que julgou e condenou ele à morte era legalista. E o legalismo é pecado. Então o que causou a morte dele não foi a lei. Foi o pecado. Pecado de alguns, né? Enquanto a lei é boa, o pecado é maligno. A lei mostra o que é o pecado maligno. Aí você vê assim, o pecador é carnal. A lei é espiritual, gente. É espiritual. Aí do 14 ao 24 ele faz um paralelo da lei versus o pecado. E esse trecho ele desafia muito quem estuda a palavra de Deus. Porque quando Paulo começa a falar sobre a situação, ele está falando sobre a situação dele ali na época, ou o que aconteceu no passado com ele, antes dele ser salvo. Uma parte dos teólogos fala que está falando da situação da época, como salvo em Cristo Jesus. Outros acham, não, Paulo está falando antes. Então Paulo está dizendo aqui, ó, há uma batalha na vida do cristão. E quando você quer fazer algo para Deus, né, você quer botar tudo que você sabe em serviço de Deus, e você não consegue, você está pecando. E Paulo fala, se fosse só essa batalha aqui, só isso nós estamos queremos fazer algo de bom e fazemos de mal, seria simples, daria para entender como circunstância de um cristão. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Então, isso aí é uma vida só do cristão, mas Paulo não fala isso só. Paulo não fala somente dessa batalha, Paulo fala de escravidão do pecado. Paulo fala do domínio do pecado. Paulo fala do fracasso. Então, nesse termo de ser dominado, de ser escravo, alguns teólogos falam que esse paralelo é antes também. Paulo está falando de antes dele ter Jesus. Essas palavras sugerem a situação de antes dele conhecer. E aí fizeram até um contraste. Depois eu vou passar para vocês um contraste de uma tabela, que alguns, eu não creio, eu creio que ele está falando da nossa vida agora, atual. Mas eu estou explicando para vocês que alguns teólogos falam desse escravidão do pecado, do domínio do pecado, do fracasso e algumas outras coisas mais, ele está falando antes. Eu não creio, eu creio que realmente ele está falando agora da nossa vida, porque nós somos assim. Microfone? Pode falar no microfone? Até porque ele fala tudo no tempo presente. Presente. Né? Quando ele escreve. A condição real dele, né? Naquele momento. Então, mesmo que o homem quer fazer o bem, ele não tem força suficiente para vencer o pecado e guardar a lei. Lembra no capítulo 3, verso 10? Não há um justo sequer. O homem ele procura se justificar pelos seus atos de mérito, mas ele é vencido pelo pecado, gente. Ele é consumido pela morte. João chega a dizer assim, se você falar que você não tem pecado, você é mentiroso, a verdade não está em você. E a verdade é uma pessoa. Se você falar que você não está pecado, você é mentiroso, a verdade não está em você. Então qual a solução? Se você sabe que você não tem força para vencer o pecado, que você não tem força para guardar a lei, você não tem essa força. O entendimento do problema do pecado que Paulo conseguiu pela lei leva a ele a dar um grito desesperado. Ele começa nesse paralelo, nesse paradoxo.
Não, eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Eu preciso guardar, mas eu não consigo guardar. Ai, mas não tem um justo. Aí ele dá um grito desesperado. Miserável homem que sou. Eu sou miserável, ou desventurado homem que sou. Eu quero fazer o bem. Quem vai me livrar desse corpo? Aí ele mostra pra gente. Enquanto eu estiver nesse corpo aqui, vai ser uma batalha constante. Não é algo assim, ó. Nossa, minha vida está maravilha. Não pequei nenhuma vez essa semana. Hoje. Aí você fala hoje, fala essa semana. Porque tem gente que fala assim: peraí, gente, eu não matei, eu não roubei, eu não olhei para a mulher de ninguém. Que pecado que eu cometi hoje? Quem me livrará do corpo desta morte? Ele fala, do corpo desta morte. Verso 24. A resposta para qualquer pessoa, tanto judeu como grego, a graça de Jesus. Verso 25, é a graça de Jesus. Deixado sozinho, Paulo ainda serviria a Deus, sabe, de coração. Deixado sozinho para pregar o evangelho, Paulo iria pregar o evangelho de coração, com a mente aberta, falando do amor de Deus assim, de maneira profunda, mas não ia se livrar do pecado nunca. É igual nós, gente. A gente tem a falsa ideia de lembrar nesses homens que foram abençoados, usados por Deus, de fazer deles grandes heróis, pessoas assim, sabe, que faltava capa e voar. Não é verdade, não. Ontem aqui, quem veio aqui no culto, nós falamos sobre a vida de Davi. Dá tristeza de ver a vida de Davi. Falei aqui, ó, muita gente, entre nós aqui, ó, talvez nós tivéssemos cometido tanto pecado quanto Davi, na natureza grave que ele cometeu diante dos homens, de adultério, assassinato, pelas mãos de outros, sabe? Orgulho, vaidade. E era um homem segundo o coração de Deus. Então o apóstolo escolhido pelo próprio Jesus, poderia pregar e plantar diversas igrejas, mas nunca ia conseguir se livrar do pecado. E ele dá esse grito desesperado: eu sou um homem miserável. Eu sou um homem miserável, eu não consigo me livrar. O bem que quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Aí uma tabelinha interessante para que você possa guardar, fala assim, ó: antes, a tua vida, a vida de Paulo, a minha vida, a nossa vida, antes, sobre o domínio do pecado no regime da lei. Depois, agora, nova criatura, sobre a graça de Cristo, servo do Senhor. Olha, ele fala no 7,14, carnal, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vamos ver isso no 8,4. 7,5, vivíamos segundo a carne. Os que estão na carne não agradam a Deus. 8,8. Se está na carne não é de Cristo. 8,9, nós vamos ver isso aí. Antes, 7,14, vendidos à escravidão do pecado. Agora somos libertos. Não somos mais escravos do pecado. Escravidão 6,19, Paulo fala antes, escravidão da impureza. Buscávamos tudo que era impureza. Hoje tem que ser servo da justiça. Né? Fui visitar um amigo lá, e aí, batendo um papo com ele, e aí ele faltou 2 dias do serviço, e aí me sugeriram para ele inventar uma história, que ele estava doente e tal. E eu estou ouvindo essa história, mas como assim? Para não perder o emprego, eu não estava doente, estava com isso. Falei, mas pera, mas é mentira? Não, é uma mentira, mas eu falei, não, mas aí se não falar alguma coisa assim, pode perder o emprego, que perca o emprego. Fale a verdade. Você pode falar assim, eu não estava bem emocionalmente. Eu preciso procurar um psiquiatra, eu não estava bem. Eu preciso procurar um psicólogo, porque é verdade. E aí o cara faz o juízo dele, mas não vá com a mentira. Se for preciso achar até
atestado. Falei, não faz isso. Lá na frente vai dar problema. E se der problema, não adianta. Antes, o pecado que habitava em mim, controlava as minhas ações. Ele fala isso do 15 ao 23 do capítulo 7. Agora o Espírito habita em mim. E o Espírito é o meu guia. Ele é que me direciona. Então, no capítulo 7, Paulo começa a mostrar para os judeus que tanto judeu quanto grego, qualquer um gentil, ninguém consegue cumprir a lei. E ele faz esse paralelo, usando a figura do casamento, como já falei, e usando vários pontos, dizendo para a gente que por mais que nós sejamos boas pessoas, nós não conseguimos cumprir a lei. E aquela boa pessoa que não cumpre a lei, se cumpriu uma, é culpada de todos os mandamentos. Então nós somos, diante de Deus, iguais. E aí abre um leque muito grande. Porque você, diante de Deus, é igual o assassino da luz vermelha. Devedor. Mas peraí, o assaltante do banco lá que matou meia dúzia. É igual, devedor. Ah, mas ele descumpriu o mandamento. E você não? Oh, mas espera aí, mas o dele tem uma consequência, que ele vai preso. E o seu, se não for confessado, tem uma consequência que gera morte. E morte eterna. Nós estamos acostumados a olhar o pecado com a consequência aqui nesse mundo. Paulo está falando para nós que não é assim, não. Olha com os olhos espirituais. Enxerga alguém que você fala assim, esse cara merece pena de morte. Por quê? Porque ele é pecador. E você então merece o quê? Não, mas espera aí. Ele merece pena de morte porque ele fez uma coisa terrível nesse mundo. Aos olhos de quem? Dos homens? E aos olhos de Deus? Como nós somos? Você acha que Deus olha para você e fala, nossa, olha, que pessoa bonitinha, né? Que pessoa boazinha. Essa não é como aquela lá. É como a oração do fariseu e o publicano. O publicano era um judeu que trabalhava para o exército romano, o Império Romano. Como que era o publicano? Era assim, tem esse povo aqui, essa vila aqui, eu sou publicano. Aí o Império Romano fala assim, desse povo aqui eu preciso de tantos denários. Você tem que ir nesse povo aqui e trazer para mim 10 denários. O que ele conseguisse a mais, era dele. Esse era o salário dele. Então ele falava, estou aqui em 7, 10 dividido por 7, no mínimo você tem que dar 2. Mas você vai ter que dar 3, 3 cada um. Então ele era odiado. Aí quando sobe no templo, o fariseu está orando. Aí ele se compara ao publicano. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse cara. Mas não vamos comparar com o publicano. Eu tenho que comparar com o único homem perfeito. Ele é o meu modelo. E quando eu me comparo com ele, a régua, eu não alcanço. Posso tentar cumprir, não alcanço. Posso fazer boa ação, não alcanço. Aí Paulo grita, miserável homem que sou, não consigo. E nós também não. Perguntas? Capítulo 8. Já no capítulo 8, quem tem diferente a versão aí do capítulo 8, que fala assim, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as traduções que nós temos, elas são feitas através de manuscritos. Alguns manuscritos mais antigos. O que acontecia nos manuscritos?
Nós temos os manuscritos originais? Não. O mundo, eu estou falando, não tem. São cópias. Aconteceu aqui nesse verso a mesma coisa que aconteceu naquele lá do tanque de Betesda. Todo mundo lembra o que aconteceu no tanque de Betesda? Um anjo descia e movimentava a água. Isso não está nos manuscritos. Um escriba, copiando o termo, falava assim, e o cara estava ali há 38 anos esperando que alguém colocava ele lá dentro. Mas por quê? Aí ele explica, porque tinha uma crença, né? Acreditavam que uma vez por ano lá o anjo descia, mexia a água, e quando mexia a água, o primeiro que entrava era curado. Está nos manuscritos isso? Não. Está no manuscrito copiado, nos originais não tem. É uma explicação. Aí é a mesma coisa. Algum escriba colocou um apêndice ali. Aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E aí foi para a tradução. Nos originais, os mais antigos, aonde para? Aonde para a maioria. Aonde para a maioria. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem o resto, os que não andam? Entenderam essa parte aí? Que é só um apêndice que eles escreviam? Tem várias coisas assim. Geralmente eles colocam um colchete, né? Colchete. Quando tem esses acréscimos, né? Gilmar falou um negócio interessante. Pode falar, Gilmar. Esse trecho aí faz com que o início do versículo tenha uma condição, né? Qual é a condição? Que não adianta você estar com Jesus, né? Ele impõe aí uma condicional, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que estão em... Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí se abre um leque grande. Que é estar em Cristo Jesus? É não andar segundo a carne e não andar segundo o Espírito. Ah, mas aqueles que andam, tem o crente carnal. Paulo fala sobre isso, né? Tem o crente carnal. Mas aqueles que andam sobre a carne, não vai crescer o joio junto com o trigo? Não vai estar ligado ao ramo e vai ser cortado? Porque não produz fruto? Eu queria ver um calvinista explicar isso para mim agora. Porque é difícil, é impossível falar isso. Está ligado ao ramo é o quê? Fazer parte da videira. Eu sou a videira verdadeira. Quem que é a videira verdadeira? Um ramo que sai dele está ligado? Não produz fruto, o que faz? Não é profundo demais isso? Quero ver um calvinista me explicar isso. Não tem explicação. Não tem jeito de falar que não estava ligado, que não experimentou, que não era salvo, que não conheceu Jesus. Não tem como não falar. Está ligado, está nele, só que não produz fruto. Mas aí, como que fica Hebreus 6? Um calvinista. É alguém ali convertido. Conhece a palavra. Experimentaram da graça. Eu perguntei para alguém isso aí, falou, não é assim. Eles não tem conversa. Hebreus 6, vocês lembram? Não? Vamos ler Hebreus 6 aqui para vocês. A partir do 4, viu, Pingo? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. É aí.
Porque o Se você falar assim, ó, quem é que foi iluminado, experimentou as dádivas celestiais, participante do Espírito Santo, provou a bondade da palavra de Deus, os poderes do mundo por vir, esse cara não era salvo? Quer dizer, é uma coisa falando de algo que ele ganhou de presente. Uma coisa atrás da outra. Não tem como, né? Não tem como. Isso aqui é muito... Ah, mas esse cara não é... Não tem como, gente. O cara que não tem Cristo Jesus, ele vai experimentar a bondade da palavra de Deus. Não é assim. Ser participante do Espírito Santo. Não dá, não tem como um mundano ter o Espírito Santo dentro dele. O que acontece com o Espírito Santo? Convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convenceu, ele habita o ser humano. Ele te convenceu que você é pecador. É ele que produz a conversão. Convenceu que você é pecador do pecado, da justiça e do juízo, ele habita o seu coração. Agora pode dizer, não, tem certos graus espirituais. Fato. Tem pessoas que se enchem do Espírito, tem pessoas que não. Mas não tem a ver, isso não tem a ver com salvação. Tem a ver com santificação. Fica difícil explicar isso. Porém, concordo com isso aí, só que assim, é aquele velho caso, né? A igreja inteira pode acreditar que o cara era salvo pelas obras, pelo testemunho dele na igreja e no fim, ele não era salvo. E não era salvo coisa nenhuma, era só fachada. O cara era maior ator. Só que o texto fala o seguinte, assim, ó, experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo. Sim. Não está falando que ele tinha uma vida... Experimentou, conheceu, provou da bondade da palavra de Deus. Sim, só que assim, eu estou falando assim que nós, o Espírito Santo, Deus sabe disso. Só que assim, nós não sabemos. O cara pode enganar todo mundo. Pode. Só não. que Deus não. Mas é o joio. Sim. Não. É o joio. Tô falando assim que a gente pode até acreditar. Pô, aquele cara, né? Na hora que ele chegar no céu. Você pode ver a vida de uma pessoa e falar que aquela pessoa é de Deus. Mas não é. Aquele ali foi salvo ou não foi salvo. Não cabe a nós. Mas aqui o texto fala de pessoa salva. Aqui não tem como fugir disso. Apostasia. Apostatou, não tem como voltar. Ele não vai voltar, né? E apostatar é querer realmente não querer mais. Deixar claro, isso é muito difícil. Outra coisa que não fala se o cara apostatou ou não. Porque o cara apostatar ele tem que ter sido. Mas na parte espiritual, por exemplo, assim, a gente consegue falar quem é salvo aqui, quem não é salvo. Mas eu posso ver em você frutos de arrependimento. Frutos que demonstram que você é uma pessoa salva. E eu posso ver em pessoas que não produzem frutos. Podem até estar ligados à parreira, mas não produz fruto. E ele disse, não foi eu, não foi apóstolo, foi ele disse, está ligado à videira, não produz fruto, vou cortar. Agora, a época de cortar, a nossa é assim. Eu não gosto do Wagner, eu vou cortar o Wagner. Na hora. Deus não tem isso. Quem ele gosta mais aqui? Por quem que Jesus morreu mais aqui? Morreu por nós todos. Não morreu mais por um, mais por outro. É iguais, nós somos todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas, isso é muito importante. Então, quer dizer, o pastor que prega lá, o cara que trabalha que nem louco na igreja, e é aquele que chega lá, senta lá um pouquinho assim, ele não é menos nem mais amado que ninguém. Deus ama todos do mesmo jeito. A gente não entende isso. Mas é assim. Eu vou chegar lá e vou perguntar para Deus, por que Deus? Pode o vaso perguntar para o oleiro, por que você me fez assim? E o oleiro está rodando o negócio e fazendo o vaso. O vaso, não quero redondo, eu quero mais compridinho, eu quero mais... a minha boca mais larga. O vaso não faz isso, o oleiro ele faz do jeito que quer. E a distância entre o oleiro e o vaso é menor do que a distância entre Deus e nós. A distância entre Deus é muito maior. É de essência.
Talvez seria mais fácil o vaso falar para o oleiro, meu, me muda, do que a gente falar para Deus alguma coisa. E aí é pregar, não, muda eu, Senhor, não é assim não, eu exijo, eu decreto, para. A varinha lá que o Tecão pregou, lá a varinha que bate e abençoa. Eu acho que quando fala sobre é impossível, é porque ele nunca foi, é impossível porque ele não quer. Ele não quer, ele não deseja. Esse impossível não é impossível por causa de Deus, mas por causa de nós. É impossível ele voltar de novamente. Foi uma escolha dele. Ele escolheu não querer mais. A apostasia é isso, é uma escolha. Negar. Eu sei e eu nego. Eu não quero. Ninguém vai fazer isso. Bom, então no capítulo 7 nós vimos que Paulo diz que Jesus é a resposta à necessidade mais urgente do homem, que é a libertação da morte espiritual. Capítulo 8, ele vem afirmar que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalha para a salvação dos fiéis. É um capítulo que consola todos aqueles que lutam contra o pecado. Todos aqueles que estão lutando contra o pecado para servir a Deus. E é uma luta constante e parece que não tem fim. Até que todos cheguemos, aí ele fala em Efésios 4:3, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura plena. A estatura. Nós vamos chegar ainda. Então é uma luta constante. Bom, ele começa dizendo que nós estamos livres em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, eles foram libertos da condenação, versículo 1. Versículo 2 fala que nós somos livres da lei do pecado, da lei da morte. E em Cristo Deus fez o que a lei não podia fazer. Quando Jesus veio em carne, ele vai explicar isso aí. Quando Jesus veio em carne, veio para fazer o que a lei não fez por causa da fraqueza da nossa carne. Se nós conseguíssemos cumprir toda a lei de Deus, não precisaria que Jesus tivesse vindo, né? Mas nós não conseguimos. Nenhum. Aí Deus, através de Jesus, condenou o pecado. Assim, ele cumpre o propósito da lei em nós. A lei, que é oposta ao pecado, lei que condena o pecado, mas a lei não vence o pecado, ela só mostra. As pessoas sujeitas à lei ainda andavam na carne, e quem anda na carne está sujeito à morte. Agora, em Jesus, Deus condenou e venceu o pecado. Ele condenou e venceu o pecado. E aqueles que participam dessa vitória andam segundo a carne? Não, andam segundo o Espírito, não segundo a carne. É uma nova criatura, anda segundo o Espírito. Aí dos versos 5 ao 17, Paulo vai discorrer sobre a batalha que se trava entre o Espírito e a carne. E é importante você saber que quando nós estamos referindo à carne aqui, não é a substância física, né? É desejo, é vontade. É aquilo a que estávamos sujeitos. Paulo afirma que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sendo que o próprio Espírito é que testifica com o nosso Espírito que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Então, se alguém fala assim, mas por que você fala que você é filho de Deus e o outro não é filho de Deus? Já viu falar, alguns falam assim, todo mundo é filho de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. São criaturas. Só é filho de Deus aquele que anda segundo o Espírito, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas então, alguns falam assim, mas por que você fala que você é filho de Deus e eu não sou filho de Deus? Que certeza é essa? O Espírito Santo testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Essa é a certeza do crente. Portanto, olha que coisa. Se você não tem essa certeza, se alguém começa a falar de salvação, de plano de salvação, da graça de Deus, de ser remido, e você fica assim, mas será que eu sou? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu acho que eu não sou.
Você não é. Você não é. Porque o Espírito Santo de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Isso é muito. E outra, hein? Co-herdeiros com Cristo. Não é só filho de Deus. É aquela história. Deus só tem filhos primogênitos. Lembra que o filho primogênito é que tinha direito à herança? Deus só tem filhos primogênitos. Ele tem só um unigênito, que é da mesma essência dele. O resto é tudo primogênito, tudo com direito à herança. Jesus chega a dizer, aquilo que tu me deste, eu dei a eles. A herança que tu me deste, eu dei a eles. É um negócio muito profundo. Aí, ele usa uma expressão no versículo 19, vê a sua versão se está escrito assim, a ardente expectativa. Todo mundo está? Verso 19, do capítulo 8. Expectação? Ardente expectativa. Expectação, você está... 19. Não é? A sua expectação? É uma palavra grega que significa olhar, vigiar, sabe? Vigiar assim com a cabeça separada, sabe? Quando você está dando aquela pescoçada, você está vigiando. Não é um vigiar só de corpo presente. É aquele vigiar, sabe? Você está... uma atenção. Você dá aquela espichada para ver lá no fundo. Aí eu não consigo enxergar só aqui na frente, eu estou vigiando. Era o professor na sala de aula. Você lembra na prova como fazia? Única sala de aula que eu não via ninguém colar era nas provas da academia, da polícia. Ninguém colava. O professor podia sair da sala, não colava de alguma cola nem do vizinho. Vocês sabem por quê? Tem alguém vigiando? Ninguém vigiando. Não se vigiava. E ninguém colava. Nem espichava para olhar na prova do outro. Não, tudo igual. A mesma prova. Porque se alguém colasse e alguém chegasse, pegasse alguém colando, ou desconfiasse que alguém estava colando, era mandado embora com desonra. Era assim, demissão. Você colaria? Então, o nego estudava, sabia ou não sabia. Não sabia uma prova. Fazia outra. A prova, para passar, tinha que tirar 7. De 10 tinha que tirar 7. Não passava, fazia uma outra. Dessa de 10 tinha que tirar 5. Não passava, tinha uma outra, que tinha que tirar 5 também. Se você não passar, tinha que ser mandado embora, não tinha? 3 chances. Só que a nota ia caindo, né? E a nota lá é classificação, um atrás do outro, assim. Você caiu, você vai lá pro fundo. Sabe, as favelas, era onde você ia trabalhar. Quem queria? Então, o nego estudava, assim, ó. Na academia, assim, ó, do primeiro colocado ao 20º colocado, era assim, ó. 961, 963, 963, tal. Era só assim. É tudo a mesma nota. O brucutu ficava, não estudava. Fala no microfone isso daí. Que eu vou trazer uns aqui. Tá gravando. Vamos lá, gente, vamos lá. Então é vigiar, esse verso 19, essa ardente expectativa, é manter-se atento, vigiar, olhar com atenção. Se a criação em geral aguarda com tanta expectativa a glória separada por Deus, como eu e você, como nós devemos nos esforçar para alcançar a bênção da presença de Deus eternamente nas nossas vidas. Imagina, a criação tem essa ardente expectativa. Como eu e você temos que nos portar. Aí ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Esses versículos de Romanos 8 aqui assegura que Deus Pai, né, Deus Filho, o Espírito, continua ativo para proteger a sua vida e nos salvar. Romanos deixa algo bem claro, falei isso na semana passada, que a gente fala assim, que é o Espírito Santo que intercede por nós. Romanos nos fala que Jesus intercede por nós também. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você vai pegar no grego, ele traduz a nossa oração. A gente não sabe orar. Eu gosto muito de Jaziel Botelho, que ele fala que quando ele era adolescente, o pastor sempre colocava ele na parede. Antigamente o evangelho era mais duro, né? E a gente parece que era apertado pela liderança. Falava assim, irmão, eu estou sentindo que você está meio desleixado na vida espiritual. O que está acontecendo com a sua vida? Fala comigo aqui. Era assim. Faz isso com uma criança hoje, com um adolescente. Nunca mais ele volta na igreja. Não é verdade? Antigamente era assim mesmo. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. O que está acontecendo com a sua vida? Estou sentindo que tem alguma coisa errada aí. Vai me falando. E ele falava, não, aí ele ficava confessando o pecado como se estivesse confessando por padre. E, não, é que eu estou com um problema assim, eu te respondi para minha mãe, não sei o quê, tal, eu briguei na escola, começava a achar umas desculpas. Não, vai se entregando, né? Aí fala, mas eu estou vendo que tem mais coisa, vai falando mais coisa. E ele falava, meu Deus, será que é esse desejo que eu tenho pelas meninas, pelas mulheres? E ele não falava, ele falava assim. Aí quando ele ia orar, ele falava, Senhor, tira esse desejo que eu tenho pelas mulheres. Aí ele falava, graças a Deus que Deus não ouviu isso, senão hoje eu estaria meio estranho. Olha que coisa. A gente não sabe como pedir a Deus. A gente não sabe como orar. Aí fala que o Espírito intercede por nós. Mas Romanos nos fala que Jesus intercede constantemente por nós. Né? E é essa parte que faz. Há momentos que nós não achamos que palavras algumas para expressar o que nós estamos sentindo. Para expressar os nossos sentimentos. Isso já, com o ser humano, aqui no horizontal, nós já não conseguimos expressar. Tem gente tem dificuldade de falar o que está sentindo. Agora imagina com um ser supremo. Aí nos fala que o Espírito ele vai além das palavras para comunicar a Deus o que nós não conseguimos. Porque Ele habita em nós. E isso é para causar não constrangimento em você. É para causar descanso. Ele habita comigo, então aonde eu estiver, eu não estou sozinho. Ele está comigo. Se causa constrangimento, então ele sabe tudo que eu faço? Tem alguma coisa errada na sua vida. E aí ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que Deus faz tem um propósito, gente. É por isso que eu falo para vocês que você pega esses vídeos, dessas unções que aparecem aí, e vira e mexe, aparece, eu já vi a unção do leão, a unção do riso, a unção do não sei o quê. Vocês já viram isso? Que propósito tem isso? Tudo que Deus faz tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Mas chamados para quê? Para o propósito. Segundo o propósito de Deus. Deus tem um propósito. Por que em Atos 2 foi falado lá em vários idiomas? Para que os profetas que estavam lá, os homens de Deus, estavam falando em vários idiomas, fossem abençoados. Não, tinha um propósito. Qual era o propósito? Que as grandezas de Deus fossem ouvidas no idioma daquele povo que estava lá. Daquele povo que não era convertido, que não conhecia Jesus. Tudo que Deus faz tem um propósito. Portanto, desconfie quando o profeta começa a fazer um show, um carnaval, e não tem um propósito para o reino. O propósito não pode ser para ele, tem que ser para o reino. Desconfie sobre isso. E aí fala das provas e a certeza do amor de Deus.
E é fato que em momentos de angústia, parece que é difícil da gente ser otimista. No meio da aflição, é fácil ser otimista quando a coisa está boa. Tudo vai dar certo, mas quando a coisa está ruim, em meio à angústia, em meio à aflição, não é fácil ser otimista, é difícil ser otimista. Mas o servo de Deus tem que aprender, ou pode olhar, além das dificuldades da vida. E confiar que o Deus eterno, que esse Deus eterno é sábio, que a sabedoria desse Deus eterno vai fazer algo, porque Ele ama você. E aí você descansa nesse Deus. A certeza de que esse Deus me ama. Se você não tem a certeza de que esse Deus te ama, fica difícil viver em meio à angústia. Paulo está dizendo que desde a eternidade, Deus trabalha para o nosso bem. Paulo está dizendo que desde a eternidade, Deus não mede esforços para nos trazer para perto dele. Ele deu o seu próprio filho. E agora, se ele deu o seu próprio filho, quem pode levantar acusação contra os eleitos de Deus, aqueles que são chamados por Deus? Quem pode levantar? Quem pode condenar esses? Eles são chamados de Deus. Quem pode condenar? Quem pode condenar aquele quem Deus justificou? É Cristo que morreu e ressuscitou, Cristo que está sentado à direita de Deus e também é aquele que intercede por nós. Quem pode lançar alguma acusação contra esses que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro? Quem pode apontar o dedo para alguém cujo Criador do universo falou, não, esse daqui eu trouxe para mim. Paulo está falando dessas provas do amor, da certeza do amor de Deus para conosco. E aí Deus nos protege. Como que Ele nos protege? Paulo fala, Ele nos protege em Cristo Jesus. Disse aqui uma vez que Paulo fala para Timóteo que só existe um mediador entre os céus e a terra, e esse mediador é Jesus Cristo, o homem. Só Ele é mediador. E aí, como que Deus nos protege? Eu disse aqui que tudo que a gente manda daqui para o céu é através? Em nome de Jesus. E tudo que vem de lá para cá? Jesus. Então, por isso que Paulo está falando que Ele nos protege em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Você tem que estar seguro da sua salvação por causa de Cristo Jesus. E Paulo cita 4 motivos. Ele morreu por nós. Você tem que ter essa certeza no seu coração. Cristo morreu por você. Na ceia eu vou além, eu falo para você, Ele morreu por você e no seu lugar. O salário do pecado é a morte. Ele morreu por você e no seu lugar. Paulo fala, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Tem até a música, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu, Ele ressuscitou para a nossa justificação e Ele está no céu exaltado. Foi exaltado no céu. E Paulo fala, e agora, aquele que morreu, ressuscitou para nos justificar, está exaltado no céu, é Ele quem intercede por nós. Ele venceu todos os nossos inimigos. E a Bíblia nos fala do último inimigo que Ele venceu. Qual foi? A morte. Ele venceu a morte. Agora, sabendo desse poder ilimitado de Jesus, sabendo de tudo isso que Ele tem, aí Paulo faz uma pergunta para você. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele começa ali no versículo 38, né? 35. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Aí ele fala, aflições. Eu estou na transformadora, tá? É um pouquinho diferente da sua aí. Se tiver diferente, você vê. As aflições que você vai enfrentar,
No mundo tereis aflições. Já é uma afirmação. Você vai enfrentar aflições. As calamidades, perseguições. Ah, nós não temos perseguições. Não tem mesmo? Fome. Ah, nós não passamos fome. Aqui não, mas em muitos lugares. Miséria, perigo, ameaça de morte. Quem pode separar? Mesmo o cristão, ele tem que ter a confiança da vitória em qualquer situação. Nenhum sofrimento, nenhuma criatura pode separar você do amor de Deus. Nenhuma situação pode separar você do amor de Deus. Eu vou falar para homens aqui. Geralmente, eu já vi casos assim que a mulher é mais firme do que o homem. Aí o casal começa com um confronto, a mulher se separa, o cara não quer mais vir na igreja, abandona a igreja. E quem vai me separar do amor de Deus? O cara que vinha com problema, quebrou a firma dele, ele caiu devendo para todo mundo, e aí, não vou mais. Aí separa. Ou enfrentou algum problema de alguma tragédia na família, ele vai embora. Paulo está deixando claro, mas o que pode separar? Você conhece tudo isso que ele fez. Você conhece o poder ilimitado, ele venceu todos os nossos inimigos, ele venceu até a morte. E agora, qual a circunstância que vai fazer você separar do amor de Cristo? Aí ele nos ensina 3 lições fundamentais. Deus nos ama e o seu amor por nós reside e flui na pessoa de Jesus Cristo. Você tem que ter essa certeza, meu Deus. Deus te ama de maneira incondicional. Esse amor flui através do Filho. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Eu vou. Mas virá um outro Consolador que vos fará o quê? Lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. Por meio de Jesus Cristo nós conquistamos a vitória, porque nós somos mais que vencedores. Sobre tudo e sobre todos. Como que eu posso vencer na vida? Eu vou achar um meio de ganhar muito dinheiro. A Bíblia fala que é mais que vencedor quem? Como que eu sou mais que vencedor? Por todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essas lições são fundamentais. E aí vem cá a última que ele fala. O que vai fazer você separar do amor de Deus? O que pode fazer você separar do amor de Deus? Circunstâncias da vida. E é fato que circunstâncias da vida mexem um pouquinho com nós. Você já viu falar, eu já vi. De vez em quando você vê uns vídeos desses coaches. Aí o cara fala assim que... Tem um lá que ele fala assim, que ele tem 3 milhões na garagem. 2 milhões na garagem. De carros. Já viu? Um cara tá famoso aí. Eu não sei o nome do cara. Vou falar a verdade, eu escuto ele falar de vez em quando, mas nem sei o nome dele. Já viu esse cara que eu estou falando? Ele é um cara inteligente, ele fala de Deus. Mas você percebe que ele é coach, ele não é um evangelista. Ele fala de Deus algumas vezes. Aí ele fala que ele entra na casa quando ele estava começando, e parece que é tudo fácil. Ele fala que ele entra na casa de alguém, e aí um empresário rico, o empresário mostra para ele os carros que ele tinha. O cara tinha 3 carros e dava assim, uma fortuna. E o cara falou o valor que tinha garagem e ele falou assim, Deus, eu não quero menos que isso. E aí, depois de tanto tempo que ele começou a trabalhar, ele conseguiu e hoje ele tem tanta coisa na garagem. É a varinha. Aí, a gente fala assim, não, esse cara, ele não tem tribulação na vida. Esse cara não tem problema. Tem. Esse cara não dorme, gente. Lembra uma vez, de terça-feira, o comandante chegou lá e eu estava
saindo de trabalho, falou, vamos pescar? Comandante, era uma tarde, umas 3 horas. Falei, vamos. Ou não vamos pescar? Falou, na usina São João. Falei, mas onde na usina? Porque tem 3 tanques na usina. Falou, aquele lá dentro da usina. Lá dentro, a casa do cara é assim, lá dentro. Por quê? Porque o cara é meu amigo. Bom, ligou lá, pode vir. Aí você peguei o carro, eu com ele fomos lá pescar. Sentamos lá. E estamos pescando. Peixe à vontade. Melhor tanque que tem. Peixe à vontade. Aí uma hora ele olhou para mim e falou assim, olha só. Esse cara, ele não pesca aqui. Ele tem muito dinheiro. Mas eu perguntei para ele, ele falou que ele nunca conseguiu parar nem fim de semana para pescar aqui. E nós que não temos nada, nós estamos pescando no tanque dele. É o dinheiro que faz. Esse cara não tem tribulação? Ah, ele está em tribulação, ele perdeu tudo. Dinheiro se perde e se ganha. Não é fácil entender isso, mas dinheiro se perde e se ganha. Portanto, você que está ruim, está aí na pindaíba, como fala, cara, tá, fique tranquilo. É profecia? É profecia? E você que está bem, Israel, que está rico, fique tranquilo. O mundo faz assim, ó. Eu quero saber que hora que começa a subir. A hora que começa a subir. Pelo amor de Deus. Só estou embaixo. Se você descobrir, você me conta. Eu também não sei. Eu cheguei a cavar um buraco quando eu tô dentro. A hora que o caixão tá aí lá dentro. Mas a gente pensa que quem tem bens não tem tribulação. Tem tribulação, gente. Tem tribulação. Tem angústia. Eu falo isso aqui, em algumas pregações já falei isso aqui. Se dinheiro, muita grana, ser milionário fosse a solução de tudo, rico não se matava. Eu conheço vários. Aqui na nossa cidade. Na nossa cidade. Ricos. Podres de ricos. E se mataram. Não tem a paz que excede todo entendimento. Hoje eu estava vendo eu gosto de ler algumas reportagens antigas que falam sobre a composição dos hinos do cantor cristão. Tudo tem uma história atrás disso, na maioria tem uma história. E o 328, que é o hino que eu mais gosto, todo mundo lembra qual que é? 328, Sossegai. Mary M. Baker, a mulher que fez. Ela compôs esse hino para uma escola dominical na semana em que ela perdeu o pai e a irmã de tuberculose. Naquela semana ela perdeu, e aí ela estava vendo a vida dela em meio às tempestades, meio à tribulação. E aí ela falou, aí eu fui orar, Deus falou, por que, Senhor? Eu sirvo o Senhor de coração. Eu faço o melhor que eu tenho, o Senhor faz isso comigo. Aí ela escutou Deus falar, sossegai. Sossegai. Aí ela compôs esse hino. O mar se revolta. As ondas me dão pavor. Aí Deus fala, sossega. Eu estou no controle de todas as coisas. Isso é... Gente, só quem sente isso, essa coisa no coração de que Deus está falando para você, sossega. Eu me lembro que, certa vez, eu na escola dominical, eu tocava, lá na primeira, eu tocava sempre naquela manhã com Deus, antes de começar a escola dominical. E aí eu tinha um músico, tocava guitarra muito bem, muito bom, e eu não sabia, mas ele estava enfrentando um problema muito grave no relacionamento, e ele estava clamando a Deus, Senhor, me mostra alguma coisa. E naquele dia eu estava ali olhando, não sabia nada disso, eu escolhi o 328. E eu toquei no piano 328, que é o hino que eu gosto. E aí quando começou, sossegai, sossegai, ele chorava que você escutava no outro quarteirão. Sabe, pranto de desespero. E aí eu me arrepio. Eu fui perguntar para ele, mas foi porque Deus estava falando comigo, sossega. Sossega. Eu estou no controle de todas as coisas, sossega. A gente não entende isso.
Não entende, mas Deus, em meio à tribulação, em meio às tempestades da vida, nada pode fazer você separar do amor de Deus. E Paulo vai mais além. Nem a morte, nem a vida. Nem a morte, nem a vida. Seres espirituais. Fala de seres espirituais. Qualquer outra criatura, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Gente, não sei se você realmente leu e meditou no capítulo 7 e 8, mas ele nos traz tanta coisa de alguém que conhece Deus profundamente, de alguém que teve um relacionamento íntimo com Deus, fala para você, sabe, eu quero mostrar para você alguma coisa que parece que palavras não dá para expressar. Ele cita algumas frases que tocam na alma. Eu sou mais que vencedor porque eu estou em Cristo Jesus. Eu preciso vencer mais o quê? Do que eu preciso mais nessa vida? E aí quando eu vejo isso, eu falo, mas quem pode me tirar desse amor? Quem pode me separar desse Deus? Nada nesse mundo pode. Mas isso, quando fica só um discurso, não tem sentido. Mas quando isso é vivido de verdade, faz toda a diferença. Você começa a enxergar que não é tribulação, não é morte, não é vida, não é criatura, não é seres espirituais, nada disso pode me tirar dessa aliança que eu fiz em Cristo Jesus. Eu gosto desse texto quando ele fala que nem o presente e nem o porvir. Nem o futuro. Quantas vezes a gente fica pensando no futuro com tanta ansiedade, né? Com tanto medo, mas o porvir também não pode nos separar do amor de Deus, né? O que está para vir aí não pode nos separar desse amor. Seja lá qual for o futuro. Quando a gente fala futuro, a gente não entende o que pode vir. Fala de novo, pode falar no microfone. Eu lembrei de uma música que fala que as glórias dessa terra é passageira, a vida passa e não tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. É aquela história, para a gente encerrar, é aquela história da menina no barco, no navio. Vocês lembram dessa história da menininha no navio? Ela estava no navio brincando e começou a dar um desespero porque o navio estava tendo um sério problema. E a coisa foi agravando, e ela continuou no cantinho brincando. E aí, gente correndo para lá, para cá, outro procurando colete, e ela tranquila no barco. Alguém falou para ela, mas olha, o navio está afundando, você não tem medo? Ela falou, não, meu pai é o capitão. Quando a situação não tiver mais jeito, o que meu pai vai fazer? Vai vir me buscar. É a situação. Quem é o capitão desse navio, desse barquinho da sua vida? Paulo encerra dizendo assim, ó, eu estou convencido. Já estou convencido. Ninguém muda a minha mente. Eu já estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, e nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que isso seja realmente uma verdade na sua vida. Uma verdade na sua vida. Você não sirva a Deus apenas por circunstâncias, né? Vai falar alguma coisa? O que aconteceu? A dona Shirley estava aqui, e lá no Lara ela passou 3 filmes. No sábado, 3 sábados, 4, né? 4 sábados. 3 sábados, passou 3 filmes. 2 eu chorei, e no outro o Tecão chorou. Por que choramos? Ali que eu senti os 2 filmes, que foi uma luta para fazer com um personagem, não sei se era o pai, aceitar Jesus. Ele estava doente.
Tá. Aí no final da vida, tá chegando a hora dele, aceitou Jesus. Aí a gente, nossa, é um choro de alegria. A emoção, nós somos emotivos, emocionais. O ser humano é emocional, só que você tem que ver o seguinte, quando a Bíblia fala, ela nunca fala de emoção, fala de razão. Quando, em um dos versículos que eu mais gosto de Isaías, fala assim, vinde e arrazoemos. Isaías 1, 18. Vinde e arrazoemos. O que é? Venha, pense comigo, traz para a razão. Ainda que os seus pecados fossem negros como a escarlata, né? E vermelhos como o carmesim, eles se tornarão alvos mais que a neve. Traz para a razão. Não é emoção, traz para a razão. O fato é que a gente é emoção. Mas na hora de falar de Deus, a gente pode se emocionar. Mas você tem que trazer a razão. Um filme emociona. Uma hora que você está quebrantado na presença de Deus, emociona. Quando eu falo, estou pregando ali, e eu falo do amor de Deus, e isso toca meu coração, eu me emociono. Quando você vê Deus agir na vida de alguém, você se emociona. Mas quando vamos cultuar Deus, traz para a razão. Por isso que eu falo para você, essa correria, esse negócio de ficar virando, isso é emoção. O culto não é emoção, o culto é razão. O nosso culto tem que ser racional. Ah, mas é frio. Quem falou que tem que ser uma gritaria, uma correria? Ah, no meio lá nós vamos orar e nós vamos chorar, tem um momento de oração. Tá, tudo bem, eu não vejo errado isso. Mas não é esse o objetivo do culto. Eu vou fazer um culto aqui, porque é o seguinte, se eu fizer um culto aqui que eu emociono você, eu condiciono você a esse tipo de trabalho. Num dia que não tem, foi ruim o culto. É por isso que nessas igrejas lota. É aí que acontece o êxodo dos crentes, sai de uma igreja e vai para outra, sai de uma igreja e vai para outra. Vai procurando emoção. Vai procurando emoção. Onde não encontra emoção, fico. Aí parou de emocionar, vou para outro lugar. Não é isso. Tudo é racional. Eu tenho que ter na razão o que Deus fez por mim. E o que eu devo fazer agora. Porque eu tenho um monte de coisa para fazer, não tem? Não, é só crer em Jesus. E o resto? Santificação. Você tem que buscar a Deus. Conhecimento. Temor. Você tem que ter, você tem que buscar. Fruto, obra, você tem que ir. Porque se eu não tiver fruto, corta. Isso é tudo racional. Romanos 1 e 2. Romanos 1, 2. Tem que ter. Amém? Vamos ler para a próxima semana? 9 e 10. Estamos chegando, hein? Metade do curso já foi. Deus abençoe a todos. Até a próxima.